Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Podeis vos assentar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Nós temos este segundo domingo depois da Páscoa, que no calendário tradicional é conhecido como Domingo do Bom Pastor, por causa da Epístola de São Pedro, que fala deste pastoreio de ovelhas, e também, sobretudo, do Evangelho de hoje, em que Cristo se apresenta como nosso Santíssimo Pastor. Por causa disso, nós, do Instituto Bom Pastor, nós temos no dia de hoje a nossa festa patronal, cujo padroeiro é Cristo Bom Pastor. E assim já aproveito a pedir as vossas orações pelos padres do nosso instituto, e pelos nossos também, nossos apostolados. Nosso Senhor diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Uma primeira coisa que nós podemos observar e meditar é a conveniência do calendário tradicional de colocar o Domingo do Bom Pastor logo depois da oitava da Páscoa. Então, logo depois da oitava da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, nós temos o Domingo do Bom Pastor. Isso porque nosso Senhor, ele tira o seu título de bom pastor em função do seu título de redentor. Nosso Senhor, dando a sua vida pelas suas ovelhas, é que ele se torna o nosso verdadeiro e bom pastor. Nosso Senhor, dando, através do mistério da sua cruz e da sua ressurreição, ele se apresenta para nós como pastor de nossas almas, que dá a vida por elas. E assim ele diz no Evangelho de hoje, claramente: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É o que ele faz concretamente no mistério da redenção. E Cristo se torna, por isso, o bom pastor por excelência, porque justamente para a salvação do seu rebanho, para levar as ovelhas para o seu sagrado redil, o redil da salvação, ele chega ao cúmulo de dar a sua vida. Esse título de pastor por excelência, que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo, está ligado intimamente ao título de Salvador, de Redentor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é prefigurado por personagens no Antigo Testamento que exerceram a função de pastor. E exercendo essa função de pastor, eles prefiguram perfeitamente nosso Senhor Jesus Cristo. Entre os hebreus, nós tínhamos, entre o povo hebreu, essa figura tão importante do pastor. O primeiro dos pastores, nos dias do Antigo Testamento, foi o justo Abel, que ofereceu um sacrifício agradável a Deus através de um animal do seu rebanho. E por causa disso, ele foi morto pelo seu irmão Caim. Este pastor Abel é figura de Cristo que se oferece em sacrifício pelo seu rebanho. Oferece um sacrifício agradável a Deus, que é a si mesmo, enquanto Cordeiro de Deus. Nós temos o grande patriarca Abraão, que também foi pastor. E assim, não só ele, mas também Jacó e seus filhos. Abraão, sendo pastor, ele também foi um pai de um grande povo, de uma grande nação, que se concretiza hoje na Santa Igreja Católica. E assim Cristo, sendo pastor, ele é um pai de um grande povo, que é a Igreja, que é um povo resgatado pelo preço do seu sangue, um povo que nasce através das águas salutares do batismo. O grande Moisés,
também foi pastor, e justamente quando Moisés exerceu essa atividade de pastor do rebanho do seu sogro, é nesse momento que ele viu Deus e falou Deus na sarça ardente. E como pastor do povo hebreu, ele conduziu o povo hebreu da escravidão para a terra prometida. Também figura de Cristo, nosso bom pastor, e como pastor nos salva e nos conduz e nos leva para a terra prometida, que é o céu. Nós temos o grande rei sacerdote, o grande rei profeta Davi, que foi também, antes de rei, um pastor, e sendo pastor, foi com as simples armas de um pastor que ele conseguiu derrotar o gigante Golias. E assim Deus havia dito a Davi, enquanto rei e pastor: és tu que apacentarás o meu povo e serás o chefe de Israel. Deus também no Antigo Testamento se colocava como pastor direto do seu povo, quando ele diz: e vós, minhas ovelhas, o rebanho que eu apacento, vós sois homens, eu sou o Senhor, seu Deus. E assim, esse Antigo Testamento já nos dá pequenas figuras do pastoreio, do sagrado pastoreio, que serão concretizadas em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nosso Senhor, ele diz no Antigo Testamento: eu sou o bom pastor. E o pastor em plenitude, o pastor por excelência. Interessante, se nós notarmos o texto grego ou o texto latino, grego ou em latim, nós vamos ler ali no Evangelho: eu sou o pastor, o bom. Eu sou o pastor, o bom. E Jesus Cristo, sempre se dizendo eu sou o pastor, o bom, ele se afirma como o pastor por excelência, o único pastor, o bom que tem a sua bondade na bondade do próprio Deus, em razão da sua divindade. Pastor único, pastor bom, do qual os pastores do Antigo Testamento, eles são meras figuras, meras representações, e os pastores da Nova Aliança, os pastores do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Santa Igreja, são meros participantes deste seu sagrado pastoreio. O único pastor, o pastor por excelência, que possui nele todas as qualidades de um pastor verdadeiro, é nosso Senhor Jesus Cristo, que possui um sacerdócio supremo e uma realeza suprema, em virtude da sua divindade e em virtude da redenção. E dizendo Cristo ser o pastor por excelência, eu sou o pastor, o bom, eu sou o bom pastor, ele afirma a sua divindade, porque numa última análise, somente Deus, ele é o pastor por excelência, o pastor único, o pastor supremo, uma vez que ele é criador e governa todas as coisas. E assim nosso Senhor dizendo, eu sou o pastor, o bom, eu sou o bom pastor, ele também estaria afirmando diante dos judeus a sua divindade. E como pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, não somente ele guia o seu rebanho através de uma doutrina celestial, as ovelhas reconhecem a sua voz, não somente nos dá os seus exemplos, não somente ele nos defende contra os falsos pastores, os doutores, contra os lobos, contra os mercenários, não somente ele nos alimenta, nos dando a graça em abundância, sobretudo através do seu corpo e do seu sangue, mas sobretudo enquanto pastor, nosso Senhor dá a vida por nós. E nisso ele excede a plenitude dessa noção de pastor. E se formos olhar, não convém para um pastor de ovelhas, não é muito natural para um pastor de meras ovelhas, o pastor dar a vida pelas suas ovelhas, uma vez que as ovelhas são animais e a vida de um homem vale muito mais que a vida de um animal, ainda que a sociedade moderna diga hoje o contrário. A vida de um homem vale muito mais que a vida de um animal. Assim, num rebanho de meros animais, não convém um pastor dar a vida pelas suas ovelhas. Mas nesse pastoreio espiritual de Cristo, nosso Senhor, ele excede a imagem de um pastor. Não somente conduz, apacenta e alimenta o seu rebanho,
protege contra os lobos, mas ainda dá a sua vida pelo seu rebanho e dá a sua vida por uma única ovelha que possa estar precisando deste seu sagrado pastoreio, do seu sagrado sacrifício. E assim, nosso Senhor diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E esse trecho do Evangelho de São João descreve este belo pastoreio, esse pastoreio excelente de nosso Senhor Jesus Cristo, e como é a sua atuação junto das almas. E contém palavras que trazem um grande consolo para nós, que nos devem estimular uma grande confiança e uma grande fidelidade para com nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos um pastor supremo, poderoso, Deus, que nos apacenta e que se entrega totalmente por nós, que dá a sua vida por nós. Nosso Senhor, nesse solene discurso, se dizendo: eu sou o bom pastor, ele usa justamente essa comparação da vida pastoril, que era muito conhecida entre os judeus, entre o povo da sua época, de tal modo que os presentes, escutando esta analogia feita por Cristo, compreenderam muito bem o que implicava esse tal discurso, o que implicava esse pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus detalhes. Nosso Senhor, ele diz para eles: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E assim, se afirmando como bom pastor, ele se afirma como Messias. Eu sou aquele que foi enviado para apacentar o povo de Deus, para apacentar as ovelhas da casa de Israel. E não somente as ovelhas da casa de Israel, mas também as ovelhas do mundo inteiro. Cristo, pelo seu sangue, ele se torna supremo pastor universal e se concretiza, e esse pastoreio universal de Cristo se concretiza através da fundação da igreja e da missão da igreja, pregando o evangelho no mundo inteiro até o fim do mundo. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E Jesus Cristo, que é o bom pastor por excelência, não se contenta em apacentar, mas ele dá a sua vida. Ele dá o seu sangue como preço para a redenção do mundo. Ele não é como um mercenário que é assalariado, que é como eram os sacerdotes da lei judaica, doutores da lei, que não tinham nenhuma afeição pelo rebanho que apacentavam e buscavam somente a sua própria utilidade. Eles governavam por uma certa conveniência, por um certo oportunismo. E diante dos inimigos que cercavam e atacavam as ovelhas da casa de Israel, se preocupavam em salvaguardar tão somente os seus próprios interesses. Diante disso, nosso Senhor, ele afirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelo bem das suas ovelhas. Nosso Senhor, ele é pastor e ele é bom. E afirmando que ele é bom diante desses mercenários e tosqueadores de ovelhas, cujo interesse é simplesmente se aproveitar do rebanho, nosso Senhor mostra porque ele veio para salvar, ele veio para dar a vida. E deixa claro que ele é bom, repete 2 vezes no Evangelho de hoje. E ele é bom porque ele é Deus, porque somente Deus é bom, somente Deus é a bondade infinita. Esse pastor que vem dar a vida por nós é o próprio Deus. Nosso Senhor é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. E este conhecimento que existe entre as ovelhas e o pastor é um conhecimento recíproco, um conhecimento de amor. E quanto mais se conhecem reciprocamente, muito mais se amam numa verdadeira comunhão, numa verdadeira unidade entre pastor e rebanho. Isso se passa justamente porque, naturalmente, o conhecimento, ele gera o amor. Nós não podemos amar senão aquilo que nós já conhecemos antes. E depois, como consequência, o amor gerado, ele gera também o conhecimento, porque o amor nos atrai, nos leva a conhecer, a nos ocupar muito mais do objeto que nós amamos.
E assim esse amor como consequência, e esse conhecimento, esse amor, ele é sempre crescente. É o amor de caridade, que deve crescer das nossas almas até o fim das nossas vidas. É o amor que nos une cada vez mais intimamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua vida, com as suas virtudes, com a sua doutrina. Este amor de conhecimento, este amor que gera conhecimento, e esse conhecimento que gera o amor, deve crescer sempre em nossa alma, quase que infinitamente, se fosse possível, porque o objeto deste amor, que é Deus, ele é infinitamente amável. E a intimidade deste conhecimento entre o pastor e as ovelhas, entre Cristo e o seu rebanho, é expressa pelo próprio Cristo com uma comparação que ele faz com o conhecimento que existe entre ele mesmo e o Pai. Assim como o Pai me conhece, assim também eu conheço o Pai. Desta mesma forma, as ovelhas conhecem o pastor e o pastor conhece as ovelhas. E esta vida íntima de conhecimento e de amor em que estão unidos o Pai e o Filho, que nada mais é do que o Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, também une, ainda que de uma outra forma, ainda que de numa outra medida, une Jesus Cristo e as suas ovelhas. O Espírito Santo, ele é fator de unidade. Jesus Cristo, ele está unido às nossas almas como pastor e comunica a elas a sua vida íntima, a vida da sua graça, através da virtude do Espírito Santo, desde o nosso batismo, depois através dos demais sacramentos. É uma vida que ao mesmo tempo é uma vida de conhecimento, é uma vida de amor. Uma vida que nos leva a conhecer cada vez mais a Deus, uma vida que nos leva a amar cada vez mais a Deus na nossa vida. Vida de conhecimento através da virtude da fé, pela qual nós conhecemos a Deus na sua intimidade, nós seguimos a voz de Deus, nós colocamos a voz de Deus através da sua doutrina, através da sagrada revelação, através do conhecimento da nossa igreja, praticamos na nossa vida. É também uma vida de amor, através da graça em nossa alma, através do Espírito Santo, que é o amor de Deus, que faz morada em nós, que nos torna templos da Santíssima Trindade. Nosso Senhor, Ele como pastor nosso, Ele nos comunica a sua vida, Ele nos ama, porque Ele é bom pastor, Ele quer nos tornar bons, assim como Ele é bom. Ele nos quer tornar participantes da sua bondade. Ele nos chama a ser santos, assim como o seu Pai no céu, Ele é santo, participantes dessa mesma santidade de Deus. E a prova deste amor generoso de Cristo, que quer nos tornar bons, deste amor de bondade, que nos leva também a participar desta bondade, é justamente que Ele é o sacrifício da sua vida por nós. Um sacrifício generoso e bom da sua vida pelo bem das nossas almas. Daí Ele vai dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele é bom e dá a sua vida para santificar, para fazer as ovelhas participar da sua bondade, e por isso, de fato, que Ele é o pastor único e o pastor unicamente bom. E nos dá na cruz a maior de todas as provas deste amor infinito e incondicional. Ele se faz obediente por nós até a morte e morte de cruz, para que todo o que nele crê não pereça, mas participe da sua bondade, da sua santidade e tenha, enfim, a vida eterna. E esta redenção, esta morte de Cristo, essa doação total de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, efetuada na cruz e no Calvário, não tem como objeto somente uma parcela da humanidade, mas todo o povo, visa todo o povo do mundo. Não é somente o povo escolhido, o povo de Deus, historicamente o povo hebreu, mas também todo o povo da humanidade. É uma redenção universal, uma redenção que se estende a todo aquele que estiver de coração aberto para acolher a graça divina, que quer participar da santidade de Deus.
E assim, e por isso, nosso Senhor, Ele funda uma igreja, Ele estabelece uma nova aliança no seu sangue. Uma aliança que não é bornada por laços de sangue ou de costumes ou de povos, mas é uma aliança que visa uma comunidade universal, uma igreja universal. Abrange diversos povos, línguas, culturas, numa mesma unidade de fé, numa mesma unidade de governo e também de amor. Os pensamentos de Cristo, os desejos de nosso Senhor, eles ultrapassam os limites do antigo povo hebreu, eles ultrapassam os limites dos antigos descendentes carnais de Abraão, e nos indica que haverão numerosas ovelhas que devem chegar para a salvação e que ele veio atrair todas essas ovelhas do mundo para os seus apriscos. Daí ele vai dizer no Evangelho: tenho também outras ovelhas. Essas outras ovelhas são as nações dos gentios, todos quantos se encontravam fora do povo hebreu e que são, portanto, chamados a participar dos apriscos de nosso Senhor. As ovelhas somos todos nós e somos chamados pela nossa conversão pessoal a nosso Senhor a participar dos apriscos da graça e dos apriscos da glória. Então o Senhor diz claramente: há outras ovelhas que não participam dos meus apriscos, é necessário que eu as traga, é necessário, e por isso que nosso Senhor veio ao mundo, e por isso que nosso Senhor sofreu. Ele disse que quando fosse elevado da terra, atrairia tudo para ele. E justamente esse laço de amor, esta prova de caridade de um homem que se deixa ser elevado no madeiro da cruz, uma cruz de sofrimentos, por amor de Deus e por amor dos homens, este é o meio de atração para as ovelhas que estão desgarradas. É o principal meio, a principal rede de pescas de almas para o céu. A cruz de Cristo, pregada sempre pela Igreja Católica, é a fonte superabundante de graças de conversão. Foi na cruz que nosso Senhor, Cristo Rei, conquistou o seu reino. Foi através da cruz que nosso Senhor lhe recebeu as ovelhas do aprisco universal por herança de seu Pai, para que essas ovelhas elas possam sempre ouvir a sua voz, como se fez por meio dos apóstolos e como se faz por meio dos pastores da igreja, que ainda são fiéis aos ensinamentos da Santa Igreja e do Divino Mestre. E assim, essas ovelhas serão chamadas a participar de um só pastoreio, um só rebanho e um só pastor. Deste modo, Cristo, atraindo as ovelhas para si, através do mistério da sua cruz, as ovelhas, ouvindo a voz de Cristo, recebendo a graça superabundante que vem do seu peito através dos 7 sacramentos, haverá, enfim, um só rebanho e um só pastor que vive pela mesma vida, pela mesma seiva da graça de nosso Senhor. E diante desse mistério do bom pastor que a Igreja nos anuncia nesse segundo domingo da Páscoa, diante desta bondade imensa de nosso Senhor, que se faz nosso pastor, e se faz um pastor excelente que dá a vida pelas suas ovelhas e excede a imagem de meros pastores, nós devemos, como boas ovelhas suas, corresponder às suas ações de extrema bondade para conosco. Essas qualidades do bom pastor que nós temos no Evangelho de hoje devem nos inspirar uma suprema confiança em Cristo e devem nos mover a uma completa fidelidade por Cristo. Ele não nos abandona, ao contrário, ele se dá totalmente por nós até a sua vida. As ovelhas ouvem e reconhecem por isso a voz do seu pastor, porque ele é bom, ele não abandona as suas ovelhas. Diante desta imagem de Cristo, o mais importante e decisivo é amá-lo cada vez mais, com as forças da nossa alma, através da prática dos mandamentos da nossa vida, através da prática da doutrina da igreja, através da prática da vida católica na nossa vida. E este amor
deve ser sempre abrasado pelo desejo de conhecer cada vez mais a Cristo e buscar segui-lo prontamente em tudo na nossa vida, com esta fidelidade própria de uma ovelha dócil que escuta a voz do seu pastor e que ama a voz do seu pastor. Possamos então pedir neste domingo de hoje para nós mesmos, primeiramente, a graça da docilidade diante da voz de nosso bom mestre, que é nosso Senhor Jesus Cristo, de deixarmos ser conduzidos e atraídos pela sua voz e atraídos pela voz eloquente do mistério da sua redenção. Também rezemos neste domingo particularmente pelo clero católico, que através do seu ministério, seu ofício ministerial, participam desta dignidade e ofício pastoral que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais especificamente pelos padres do Instituto Bom Pastor, desse dia de sua festa, para que o seu ofício de cura de almas, neste seu ofício de cura de almas, eles não possam se afastar nunca das qualidades de bom pastor de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando cada vez mais recuperar as ovelhas desgarradas, levando-as sempre para os apriscos seguros de uma doutrina certa, de uma liturgia sagrada e solene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.